Bem-vindos de volta, agora para a nossa segunda aula, continuando aqui o gênero debate. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, ainda tem muitos por vir aqui. Então eu vou deixar na descrição aqui as minhas fontes, tá? De onde eu tirei tudo aqui, vocês podem ir lá pesquisar depois, se quiserem. Ler um pouco, vai ser interessante. Qualquer dúvida podem deixar aqui no comentário, que eu vou estar retornando para vocês. Então, a gente vai começar nosso vídeo. Hoje, o tema é os 10 tipos de debate e suas características. No vídeo anterior vocês aprenderam o que é um debate, as características de um debate e a importância dele. Hoje o que vamos falar é sobre os tipos de debate. O estilo convencional de debate são duas pessoas discutindo o assunto e um moderador organizando tudo. Mas esse tipo não é o único que existe. Existem vários tipos de debate. E é disso que vamos falar hoje. Vou mostrar para vocês 10 tipos, divididos em categorias de forma, ambiente e preparação dos participantes. Começamos pelo tipo de debate de acordo com o formato. O primeiro seria o debate de Karl Popper. É nomeado em homenagem ao filósofo austríaco formulador do método hipotético dedutivo. Para Popper, a ciência progride ao atravessar 3 etapas. Primeiro, a colocação de um problema. Segundo, a apresentação de conjecturas. Conjecturas seriam propostas de soluções, ainda que provisórias, para o problema em pauta. E 3. A tentativa honesta de contestar essas conjecturas, ou seja, provar que elas podem ser falsas. O formato de debate que carrega seu nome também segue essa ideia. São 2 equipes para a discussão, uma dedicada a defender um tema ou proposição e outra a atacá-lo. Ou seja, um lado afirmando algo e o outro negando essa afirmação, com um moderador para organizar as rodas, sendo a primeira uma roda de declarações e a segunda de perguntas, podendo ser revezado de acordo com o organizador. Ainda seguindo as ideias de Karl Popper, esse tipo de debate é conhecido por priorizar argumentos embasados por fatos, estatísticas e evidências científicas, dando muita ênfase na preparação prévia de seus participantes. O debate Lincoln-Douglas. Essa é uma das formas mais populares de debate, muito usada em debates políticos. Sua origem se dá justamente no meio político. Foi inspirada nas discussões entre Abraham Lincoln e Stephen Douglas, em 1858. Esse formato não é grupal, participando apenas de 2 pessoas. Aqui não há foco em estatísticas ou dados, apenas 2 oradores discutindo suas ideias e soluções para questionamentos, geralmente de cunho social, valores éticos, princípios morais, entre outros. Assim como o anterior, esse tipo de debate também é dividido em um lado afirmativo e outro negativo, mas sem um moderador dessa vez. Os 2 lados se revezam em defender a sua proposição e refutar a fala de seu oponente até o fim do tempo limite. Debate australiano. Ainda com os tipos de debate de acordo com o formato, o debate australiano ou debate australiano-asiático é um formato muito comum tanto na Ásia quanto na Austrália, com algumas diferenças entre si. Se dá através de 2 equipes com 3 pessoas, novamente uma equipe com o papel de defender e outra de atacar. Discute-se um tópico chamado de proposição. A proposição é apresentada em um formato afirmativo que pode ser apoiada ou refutada. Por exemplo, o certo é biscoito e não bolacha. Temos nesse formato um nome para cada um dos 3 membros das equipes de acordo com suas funções. O primeiro orador é chamado de proponente, se ele é a favor da proposição, ou oponente, se ele é contra. O segundo orador tem o nome de contra-argumento, já que vai rebater a fala inicial da equipe contrária. E o terceiro orador é o capitão ou conselheiro, observando seus colegas que falam primeiro e os ajudando da melhor forma. O direito de fala é intercalado entre as equipes a favor da afirmação e as equipes contrárias, assim até que todos tenham intervindo. Todos os participantes devem falar, até o fim do tempo limite. Debate europeu. O debate europeu é bem centrado no formato de União Europeia, ou de organizações como a ONU. No estilo europeu, podemos ter 4 ou mais grupos, cada um desses representando um país. Esses grupos, então, discutem um problema em comum enfrentado por eles, podendo ser de diversos tipos, como a implementação de formas alternativas de energia, imigração, defesa da nação, entre outros. Esse debate possui 2 rodadas. Na primeira rodada,
Um palestrante de cada grupo apresenta como um problema influencia essa nação. Nesta fase, os porta-vozes não podem ser interrompidos pelos outros participantes. No entanto, no segundo turno, os membros das outras nações podem fazer perguntas aos porta-vozes ou fazer comentários pertinentes sobre sua intervenção. O objetivo não é descreditar uma proposição, mas encontrar formas de resolver um problema de maneira satisfatória para todos. Agora passamos para a segunda categoria. Por sua vez, também se divide em mais de um. Separamos dois exemplos, o político e o instrutivo. O político, como o nome revela, é realizado por políticos ou candidatos com o objetivo de tomar decisões sobre o governo. Esse formato varia de acordo com o modelo de governo, podendo ser presidencial ou parlamentar. O debate entre candidatos presidenciais é o que nós vemos na TV a cada 4 anos, realizado em países com modelo presidencial de governo. Tem um formato rígido, que impede os candidatos de fazerem perguntas. A intervenção de cada participante é reduzida para alguns minutos em cada rodada. Além disso, a discussão não se concentra em uma questão específica, mas aborda várias questões. Esse formato é importante para sabermos as posições de cada candidato antes das votações, sendo vital para o processo democrático. Já o debate parlamentar é comum em países como Inglaterra ou Canadá, em que o modelo é o parlamentarista, mas os assuntos são iguais aos países presidenciais, ou seja, política do país. Ocorre entre dois grupos, o governo e a oposição. Pode ainda haver membros do parlamento que sejam neutros, mas estes geralmente formam coalizões com um dos dois principais grupos, para ganhar influência. Saindo do meio político, mas ainda nos debates de acordo com o ambiente, temos o instrutivo. Este ocorre nas instituições de ensino, a fim de avaliar o desempenho dos alunos. Os formatos mais usados nas escolas são Lincoln Douglas e Karl Popper. Tipos de debate de acordo com a preparação dos participantes. Por fim, temos nossa última categoria. Tem 2 exemplos que podemos citar. O primeiro, debate improvisado. Este formato é mais espontâneo e exige agilidade e preparação dos debatedores. Propõe-se um tópico surpresa, anunciado minutos antes do início do debate. No máximo, cada participante tem 10 ou 15 minutos para se preparar, sendo assim um bom desafio. Por último, o formal. Formato usual conhecido por todos, com seu tema anunciado com antecedência para que os participantes possam preparar e investigar em profundidade o tópico a ser discutido. Só isso, pessoal, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu respondo. Vou deixar as referências na descrição. Tudo de bom e até a próxima.